Fala, povo de Deus, boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja no seu coração, no coração de toda a sua família. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa chegar ao seu coração mais uma vez. Que a paz e a graça de Cristo, ilumine aí sua vida, sua casa, e que a bênção do Senhor venha te fortalecer nessa tarde. Estamos aqui mais uma vez para poder deixar uma palavra do nosso pão diário, o estudo sobre o livro de 1 Pedro. Estamos agora no capítulo 3, versículo de número 13, em nome de Jesus. Deus já colocou no meu coração, após essa mensagem de Pedro, nós estudarmos também o livro de 1 João. É um livro também que traz bastante ensinamento sobre a importância do amor, sobre a importância da comunhão com os irmãos, sobre a importância de a gente entender a necessidade de amar, perdoar e entender que esse amor é o que nos une a Deus. Porque quando a gente ama os irmãos, nós amamos a Deus. Mas quando nós odiamos os irmãos, estamos da mesma forma odiando a Deus. Porque não tem como a gente com a boca bem dizer e louvar o Senhor, mas também com a mesma boca amaldiçoar aquele e aquela que são obras da mão do próprio Deus. Então, e depois disso também Deus colocou no meu coração, quando acabar 1 João, a gente meditar em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que são os ensinamentos de Jesus, são ali o Sermão do Monte, onde traz bastante ensinamento e aprendizado, que é a nossa vida, que é a doutrina de Cristo para nós, que é a sua palavra, em nome de Jesus, amém? Nós vamos meditar na palavra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Fala assim: a prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Na palavra passada nós estudamos sobre a vida exemplar cristã, os deveres dos casados, e também a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Hoje é a prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Devemos praticar o bem e ser longânimos, assim como Jesus deixou para nós em exemplo. Deus é tão maravilhoso, tão longânimo, que muitas vezes nós pensamos assim: poxa vida, Deus já poderia ter voltado há muito tempo. Jesus já poderia ter voltado há muito tempo e resolvido tudo. Mas a Bíblia fala que Deus é tão maravilhoso que Ele é longânimo, Ele está dando tempo para que aquele que ainda não se arrependeu venha se arrepender. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Então que Deus hoje é mais um dia de longanimidade do Senhor, de oportunidade do Senhor, para que eu e você esteja aqui para celebrar e adorar o nome do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porque porquanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o bem, praticando o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito. Amém? Glórias a Deus. Que nós possamos aprender com essa palavra, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Porque o apóstolo Pedro está nos ensinando que se formos maltratados fazendo bem,
se formos maltratados fazendo o bem, nós precisamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Como assim, pastor? Estão me maltratando e eu vou louvar a Deus? Sim. Por quê? Porque a intenção de Satanás, com essa situação de levantar e de maltratar a sua vida, é através para tentar bater a sua fé. A intenção dele é que você desista de buscar o Senhor. A intenção dele é que através dessa luta que você está passando aí, essa dificuldade que você está passando, você venha desistir de caminhar com Cristo. Porque ele fala, se nós formos maltratados fazendo o que é mal, não tem lucro nenhum nisso. Se nós somos perseguidos, caluniados, fazendo o que é mal, se eu sou, essa pessoa é presa fazendo o que é errado, não tem lucro nenhum, nem benefício, nem louvor nenhum nisso. Mas quando você suporta afronta, suporta dificuldade, perseguições, fazendo o que é agradável a Deus, isso tem louvor, às vezes não diante do homem. Para o homem, nós somos mais um bobão, mais uma bobona, mas para Deus não. Para Deus isso é de muito valor, é mais precioso do que o ouro e a prata. Alguém pode pensar assim, mas pastor, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu não dou mole, eu não levo desaforo para casa. Mas hoje eu estou falando para você, não é para você levar desaforo para casa mesmo. Não é para você querer pegar esse problema dentro da sua casa. Não, o seu desaforo hoje não leva mais para sua casa, leva para a cruz, leva para a presença de Jesus. Apresenta a Ele, mostra para Ele, fala com Ele através da sua oração. Hoje não existe mais essa história, eu não sou crente, eu não sou bobo. Ei, Jesus, Ele se fez de bobo. Ele morreu por mim, por você, por algo que Ele não tinha feito. Ele apanhou, Ele foi cuspido na cara, Ele foi pregado na cruz por algo que Ele não fez. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Se Jesus olhasse dessa forma, eu sou filho de Deus, mas eu não sou bobo, Ele partiu o povo lá no meio. Mas ele não, ele decidiu morrer, porque Jesus entendeu que era o propósito de Deus em primeiro lugar. Então eu quero hoje trazer isso para você, entenda, na sua vida é o propósito de Deus em primeiro lugar. Então quando alguém falar assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo, porque eu não dou mole, meu irmão, isso acabou. Minha irmã, isso acabou. Hoje a sua vida reflete em 2 Coríntios 5,17. Hoje sua vida reflete lá no livro de Gálatas, quando ele fala para nós ali que hoje não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então da mesma forma, vai trazer para nós a situação de 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje o seu alvo não é mais de caçar briga com os outros, ser brigado com você. Hoje o seu alvo é de perdoar, é de amar. Hoje você é uma nova criatura. Aquele velho homem, aquela velha mulher que não dava mole para ninguém, que batia no peito e falava, meu irmão, se mexeu comigo vai ter. Acabou. Hoje o nosso papel é orar, o nosso papel hoje é perdoar, é fazer a vontade do Senhor. Ele fala, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que há em nós? Que um dia Jesus vai voltar, que um dia a trombeta vai tocar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, ou seja, as pessoas vão pedir razão da sua fé. Por que você vai para a igreja? Por que você vai no culto? Por que você entregou sua vida para Jesus? Você tem que estar preparado, preparada para poder explicar isso, para trazer que a razão da sua esperança hoje é estar com Cristo. E a Bíblia fala, fazendo isso com mansidão, que ele fala, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, que você possa dar razão da sua fé para as pessoas com mansidão, com tranquilidade, com calma, sem briga, sem xingo. Não está acreditando, eu vou xingar. Não. Com mansidão, com temor a Deus, com amor a essa pessoa, para que através disso aqueles que falam mal, eles vão ver e vai, rapaz, não é bem assim não, hein? Eu achei que era dessa forma, mas eu estou vendo que a vida dele, a vida dela,
é de outra forma, por causa do seu bom testemunho, por causa da sua referência em andar na direção de Deus, explicando com amor, com sabedoria, não com ignorância, não com xingo, não. Ou seja, com a verdade, sempre. Se necessário, confrontar, sempre. Mas sempre pregando a verdade em Cristo com amor, com mansidão e sabedoria. Porque ele fala assim no 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim, na carne, mas vivificados no Espírito. Ou seja, Jesus morreu por nós uma vez só. Foi o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos sim estar mortos para o pecado, mortos na carne. Minha carne hoje precisa estar morta para o pecado. Eu preciso hoje lutar contra as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Vivo no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele falou, porque se for da vontade de Deus, é melhor que nós só fazendo o que é bom. Porque às vezes você está passando alguma luta aí, está sofrendo, está gemendo, está doendo. E você está pensando assim, pô, agora que eu vim para Jesus, eu estou desse jeito, estou pensando até em parar. Mas eu quero te falar, não larga não. Não larga não. Continua firme. Porque se você está passando luta aí por causa de Jesus, fica firme porque Jesus vai te honrar. Às vezes você entrou nessa luta e está pensando assim, eu estava até forte, mas parece que a minha força está acabando. Mas eu quero te falar em nome de Jesus, como experiência própria. Você vai sair do outro lado dessa luta mais forte do que você entrou. Nós passamos uma luta aqui em casa, com o hospital, com toda a situação que nós vivemos nos últimos dias, mas no início entramos bem, no meio nós nos sentimos fracos, cansados, porque a luta estava travada, a guerra estava travada, mas para a honra e glória do Senhor, Deus nos deu a vitória, saímos do hospital, estamos em casa, estamos aqui adorando a Deus, e hoje eu me sinto que eu saí muito mais forte do que quando eu entrei naquele hospital. Então eu quero hoje que você entenda que essa luta não vai te matar. Se você permanecer aí no Senhor, você vai sair mais forte. Você vai atravessar do outro lado mais forte. Porque Cristo, Ele morreu por nós. O justo pelo injusto. Ele entregou, mas hoje, Ele está mais colocando assim, se fosse olhar humanamente falando, mais forte do que quando Ele entrou. Porque quando Ele entrou no mundo, Ele já era Deus, todo o poder estava sobre Ele. Mas a sua carne humana, Ele veio como cordeiro. E agora Ele ressuscitou como leão. Então, Ele morreu como ovelha muda. Mas hoje Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá. Então nós precisamos hoje compreender que quando Ele veio em carne, Ele veio em sangue. Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem. Mas hoje, Ele ressuscitou em glória. O Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Pai, Deus o ressuscitou em glória, e hoje Ele tem o seu corpo glorificado, e a Bíblia fala que um dia nós seremos como Ele é. Então eu quero te encorajar, fica firme, a esperança da salvação não vai ser em vão. Jesus está voltando, a hora está chegando, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, porque Ele disse assim, mortos sim na carne, mas vivos no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais de outro tempo foram desobedientes, segundo a longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não segundo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Por isso, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, irmãos, Jesus morreu para que nós hoje viemos viver para Ele, mortos para a carne e vivos para Deus. A palavra fala que Deus Ele deu tanta longanimidade que Jesus foi pregar para os espíritos
que já daqueles que haviam rejeitado. Jesus serviu de testemunho, de pregação, para mostrar para nós que Ele é Deus de vivos e de mortos. E meu irmão, que todo aquele que entregou sua vida a Jesus, ou que um dia acreditou nos propósitos de Deus, mesmo antes de Jesus vir, ele vai viver as promessas, assim como Abraão, assim como Isaac, como Jacó, como Davi, como Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias e aí tantos outros. Nós podemos colocar todos eles, profetas, juízes, aqueles que temeram a Deus, aqueles que andaram diante de Deus. E aí ele fala que nos dias de Noé, a palavra foi pregada, foi anunciada. A Bíblia fala que Noé ficou 120 anos ali. Noé foi um pregador da justiça e ele pregou a palavra. Ele anunciou, gente, está vindo o dilúvio. Deus falou, ó, estou construindo uma arca. Muitos riram, zombaram. Às vezes olharam para Noé, vou conjecturar aqui, às vezes olharam para Noé e falaram, esse velho tá doido, tá loucão. Naquele tempo nem chuva eles conheciam. Eles olharam e falaram assim, que é isso? Esse velho tá doidão, bebeu muito vinho aí, tá louco demais. Porque alguém que tá arrumando, tá construindo um barcão desse tamanho para eles ali, não entendia nada. Mas Noé tinha uma promessa, Noé tinha uma palavra. Ei, eu agradei de você, Noé, eu escolhi você. E mesmo que ninguém acredite em você, Noé, eu acredito, constrói a arca, estou mandando o dilúvio. E Noé simplesmente mostrou a fé que estava dentro do seu coração. Ele acreditou em Deus, independente de ver chuva, independente de ver o tempo nublado, independente de ver qualquer situação. Ele entendeu, se Deus falou, vai acontecer. E eu venho agora como profeta de Deus para sua vida aí. Você está me ouvindo agora, está me assistindo agora. Às vezes alguém pode ter te desanimado, ou a situação, ou até o próprio tempo, as estações. Ei, tem um boleto, tem um aluguel, não sei, tem alguma coisa aí que pode ter te desanimado, seu relacionamento, seu casamento. Mas e às vezes até pessoas se levantaram e falaram que não vai dar certo, ou na sua mente, pensamentos têm vindo assim também. Mas eu quero te falar, assim como Deus, Ele confiou algo na mão de Noé, Deus está confiando na minha mão e na sua mão agora. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, ainda que ninguém acredite. Ei, Deus acredita em você. Deus confiou em você. Deus, Ele acreditou tanto que Ele te deu uma missão. Ele te deu um propósito, como Ele deu para Noé, como Ele tem dado para mim. E aí, ninguém acreditava em Noé, mas Deus cumpriu a promessa. E eu quero hoje liberar isso sobre a sua vida. Ei, você tem uma promessa para a sua vida. Independente se as pessoas acreditam em você, Deus liberou uma promessa para mim e para você, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Fica firme na promessa, fica firme na palavra, fica firme na herança que Jesus está voltando, que a hora está chegando, porque ninguém acreditou, mas o dilúvio veio. Às vezes ninguém está acreditando em você, mas o que Deus tem feito através do que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Mas eu quero que você entenda algo. O principal alvo de Deus é salvar a sua alma. O principal alvo de Deus é te dar a salvação, sabe? Não apenas uma promessa terrena, mas a promessa espiritual. Aquele que vem virá e não tardará. A promessa espiritual que Ele disse ao vencedor, eu darei que assentará comigo no meu trono lá. Assim como eu venci, assentei no trono de meu Pai. E que você possa compreender, Deus tem uma eternidade te esperando. Deus tem algo maravilhoso. Jesus tem uma mesa, um banquete te aguardando. Ele te ama e o propósito dele é salvar sua alma. Noé, por acreditar, salvou a família dele toda. Porque no meio de toda aquela nação, toda aquela geração, somente 8 pessoas foram salvas. Deus levou os animais ouviram mais a voz de Deus do que o próprio ser humano. Às vezes você está me ouvindo agora e fala assim, pô pastor, parece que até a parede está ouvindo e eu não estou ouvindo. Até os cachorros estão vendo o que está acontecendo na natureza, o que está acontecendo no mundo, e eu não estou conseguindo enxergar que são os sinais da vinda de Jesus. Eu não consigo ver que são as revelações da vinda do Filho de Deus. E Deus hoje me coloca aqui para te falar, ei, é verdade, Jesus está voltando. Ele vai voltar. Você não tem obrigação nenhuma de acreditar, mas eu tenho total obrigação de te alertar. E por isso hoje eu estou te falando aqui.
Se arrependa enquanto é tempo, se converta enquanto é tempo. Mas ei, se você tiver já firmão com Cristo, está sofrendo aí, está passando dificuldade, fica firme, não desanima não. Eu falei na pregação passada, uma das pregações passadas, eu disse assim, eu sofri muito fazendo o que era errado, vendendo droga, fazendo tudo que não prestava, roubando. Quando eu assustei, cadeia, sofrimento, todo tipo de sofrimento e angústia. Mas, ou seja, que louvor tinha nisso? Nenhum. Era automaticamente a consequência daquilo que eu estava fazendo. Era a colheita daquilo que eu estava plantando. Então não tinha louvor nenhum todo aquele sofrimento. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, de lá para cá, passei muitas lutas, muito sofrimento, muita batalha. Até hoje eu passo. Mas hoje eu entendo que isso é louvor a Deus. Porque eu sei que toda vez que eu passo essas dores, essas decepções, frustrações, perseguições, dificuldade, e não desisto, não abandono o Evangelho, não abandono a presença de Jesus, eu vejo que cada dia Ele me renova ainda mais. Eu vejo que o nome dEle está sendo glorificado na minha vida. E da mesma forma é com você, guerreiro. É com você, guerreiro. Se você está aí na caminhada da fé, às vezes você está até mais tempo do que eu, tá aí a cara já, tem uma cota já batalhando aí, e às vezes passou na sua cabeça hoje em parar, tá meio desanimado, tá desanimada, fica firme, o seu Deus é contigo, aquele que te sustentou até aqui é fiel para te levar até o final, porque a palavra dele fala, aquele que começou a boa obra é fiel para completar ela. Ei, não é a nossa força, nem o nosso braço que nos trouxe até aqui, mas até aqui Ebenezer, nos ajudou o Senhor. Então fica firme, persevera, porque se você está apanhando por causa do nome de Jesus, você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, glórias a Deus, porque isso é recompensa, galardão para aquele dia que nós encontrar com o Senhor. Assim como foi recompensa para a família de Noé, vai ser para mim e para você também, meu irmão. Eu quero terminar essa palavra aqui no versículo, quando ele mostra, a qual figurando, versículo 21, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 21, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala sobre o batismo. O dilúvio representou para eles o batismo. O mar vermelho representou para eles o batismo. E isso Deus traz para nós hoje. Assim como também o povo, o Rio Jordão, representou para eles o batismo. E assim também como para nós hoje, descendo nas águas. Assim como Jesus desceu. Assim como aqueles que vieram depois desceram, sepultando ali a velha criatura. Mas o que quer dizer isso, pastor? Nada mais é do que cumprir a justiça. É você mostrando para a sociedade, você mostrando para todo mundo que a partir de hoje eu decidi por Jesus. Porque eu estou me batizando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje, através do meu batismo, eu estou mostrando para todos, em público, que a partir de hoje minha vida pertence a Jesus. Mas o que isso representa? É apenas algo simbólico. Algo que nós podemos colocar assim, como uma figura, porque se ao descer nas águas e subir dali, você não viveu uma vida como fala esse versículo aqui, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Se eu não tiver depois do meu batismo um motivo de boa consciência com Deus, não adiantou nada. O que quer dizer isso? Não é a remoção de algo que estava ali da carne, que ele quis dizer, de uma lavagem. Não, ele está querendo dizer a remoção espiritual. É a circuncisão hoje, não é da carne, como era lá com os antigos, é do coração hoje. É a fé. É você entender que hoje eu desço nas águas, mas quando eu subo eu preciso ser uma nova criatura. É isso que eu falei, que hoje não tem mais. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Acabou isso aí. Se você se batizou, se você começou uma vida nova com Cristo, a partir de hoje você é escravo de Cristo. Então você já não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Jesus.
E através disso a vontade de Jesus está onde? Na palavra. Se alguém te feriu, perdoa, abençoa. O exemplo que ele deixou para nós. Então, o batismo vai trazer isso, porque se eu me batizo, mas se eu continuo prostituindo, se eu continuo na fornicação, se eu continuo no adultério, se eu continuo na mentira, na fofoca, na contenda, na discórdia, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de vingança, se eu não perdoo ninguém, ei, meu batismo não valeu de nada. Eu apenas desci nas águas, tomei um pequeno banho e saí como um pintinho molhado. Não é isso. O batismo quer dizer motivo de boa consciência com Deus. O que é esse motivo de boa consciência? É quando eu obedeço a palavra. Ora pelo que te maltrata e te persegue. Abençoa o que te amaldiçoa. Perdoa assim como eu perdoei vocês. Assim é o que ele fala para nós. É isso que é o batismo. Isso é a representação do batismo. Ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Em vez de viver na mentira, vamos andar na verdade. Isso é que é o motivo de boa consciência com Deus, e isso que é um batismo válido. Que não adianta nós descer nas águas, mas continuar no pecado. É isso que ele está falando. Que nós precisamos nos afastar e separar do que é o pecado, para se consagrar a Deus, com uma novidade de vida. Isso é o batismo. É nós entender que se eu não obedecer à Bíblia, se eu não guardar as palavras de Deus, obedecer as palavras de Jesus, o meu batismo não vale de nada. É apenas um banho de piscina ou onde você tiver sido batizado. Mas agora, se você, ainda que não foi batizado até hoje, mas se você tem guardado a palavra, por exemplo, você começou agora com Jesus e está na caminhada, aceitou Jesus agora aí no seu primeiro amor e ainda não foi batizado, mas se você está obedecendo a palavra, se você está amando o seu próximo como você mesmo, se você está perdoando, você está cumprindo a graça e a lei de Cristo mais do que quem foi batizado e não está fazendo nada disso. Então que você possa entender, um dos principais pontos, principalmente para quem está chegando agora, é um ato que dentro desse batismo vai trazer para nós, é um ato que mexe com muitas vezes, quando a gente está chegando, é o ato de prostituição e de fornicação. O que é a fornicação, pastor? É o sexo fora do casamento, ou seja, o sexo para aqueles que ainda não são casados. A prostituição é o sexo ali daquele que ainda não é casado, daquele que fica com um hoje, fica com o outro amanhã, ou até mesmo fica só os dois, mas só que eles ainda não são casados, mas está tendo uma vida sexual ativa. Um exemplo, o que é o adultério? O adultério é aquele que está casado e é aquela que está casada, mas que trai o seu marido ou que trai a sua esposa, está vivendo uma vida de adultério. Então o alvo de Deus é que você não vive em adultério, nem prostituição e nem fornicação, mas que você vive em comunhão, em santidade. E o batismo, ele entra disso para mostrar na sociedade, ou para a galera toda em público, que hoje você é uma nova criatura. E quando eu decido, por mais que eu ainda estou praticando, por mais que eu ainda estou vivendo isso, mas se eu falar, eu quero me batizar, eu preciso hoje no meu coração também falar assim, a partir de hoje eu vou mudar essa parada. Eu vou lutar contra isso aí. E eu vou pedir a Deus força. Eu sei que não vai ser fácil, que lutar contra a carne é difícil. Ainda mais quando nós se trata em matéria de vida sexual. É uma guerra. É uma guerra. Eu já passei por isso, tanto eu quanto a pastora, de dificuldade nessa área. E para parar, antes da gente casar, foi uma loucura. Nós caímos antes do casamento e para parar depois foi uma loucura. Mas até o momento que nós chegamos, falando, não, em nome de Jesus, isso para hoje. E para a honra e glória do Senhor, quando nós nos casamos sem estar tendo nenhuma relação sexual. E para a glória de Deus, ali no temor de Deus, mesmo depois de ter caído, mas com o coração em santidade e um motivo de consciência boa com Deus. Porque estávamos casando ali sem estar praticando o ato sexual. Mas depois do casamento, a nossa vida tem sido uma maravilha. Nosso casamento, uma maravilha. Nosso ministério se tornou uma maravilha. Porque eu entendi que mesmo depois que nós caímos, se eu decido obedecer a Deus, as promessas de Deus não têm prazo de validade, elas não morreram. Depois disso, Deus nos levantou ao ministério pastoral, Deus nos chamou para tanta coisa, e para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos uma família abençoada, temos filhos abençoados, um casamento abençoado, e para a honra e glória do Senhor, um ministério abençoado. E hoje Deus tem nos honrado no nosso ministério, na igreja, nos dando filhos espirituais. E hoje
nosso coração se alegra com cada um deles. São irmãos que hoje têm nos amado, nos honrado. Essa semana, eu quero encerrar aqui, foi meu aniversário. Tiveram aqui em casa com uma alegria, algo extraordinário, que é onde mostra, irmãos, o amor desse evangelho. E realmente como vale a pena a gente cuidar de pessoas e amar pessoas em nome de Jesus. Porque se você está plantando bem, eu quero te encorajar nisso. Um dia esse bem, todo que você está plantando vai voltar para a sua vida. Então continue plantando bem, porque um dia esse próprio bem vai te achar de volta. Mas se você está plantando mal, eu te encorajo, te corrijo hoje. Para hoje. Sai fora hoje. Porque esse mal vai voltar sobre a sua vida. Porque ninguém planta pepino para colher morango. Ninguém planta jiló para colher uva. Meu irmão, cada um vai colher aquilo que está plantando. Cada árvore vai dar segundo a sua espécie. Então você possa entender hoje. Planta o que é bom para você colher o que é bom. Em nome de Jesus. Amém? Então entenda que o seu batismo só vai ter valor se você realmente der um bom testemunho de vida. O meu batismo só tem valor se realmente eu der um bom testemunho de vida, se eu obedecer a palavra. Não quer dizer que você não vai errar. Errar todo mundo erra. Eu erro todo dia, eu falho todo dia. Mas todo dia eu decido que pedir a Deus perdão, me arrepender e não fazer de novo. Lutar todo dia, mas eu fiz de novo. Pede perdão e continua de novo. Você só não pode nunca voltar para trás ou deixar e falar assim, a partir de hoje que fica nisso. Não, continua, fica firme. Deus é contigo, não olhe para trás. Sempre assim, peça perdão, esqueça o que ficou para trás, siga em frente, porque Deus é com você. E em nome de Jesus Ele te deu a vitória sobre essa batalha. O seu batismo é valorizado em Cristo, quando você obedece a palavra de Deus. E eu termino falando assim, no versículo 22, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Glória a Deus. Eu encerro essa palavra dizendo, Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E ele hoje está na glória, mas um dia ele irá voltar. Entenda? Ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. E ele disse que iria estar com o Pai, e ele foi. Só que a última promessa, ele falou, ei, eu vou preparar morada, mas eu voltarei, e eu buscarei vocês, e aonde eu estiver, vocês também estarão. Então, ou seja, ele prometeu que iria, ele foi, e ele prometeu que voltará, irmão, e ele vai voltar. Então eu quero terminar isso hoje dizendo que ele está acima das potestades, poderes, ele está acima dos principados, potestades e poderes. Jesus é acima de tudo e é acima de todos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E eu não salvo ninguém. A Resgatando Vidas não salva ninguém. Igreja nenhuma, placa nenhuma salva ninguém. Pastor nenhum salva ninguém. Nós só encaminhamos as pessoas à salvação, ao caminho da salvação, que é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus, pelo Filho de Deus. Quero orar pela sua vida. Que essa palavra faça diferença na sua vida. Já quero te pedir para me ajudar. Evangelizar. Ser um evangelista, ser uma evangelista. Compartilhe essa palavra. Manda para mais alguém que está precisando ouvir essa palavra. Eu sou o primeiro que preciso ouvir ela todo dia. Então se você sabe, tem alguém, tem um familiar que você ama, alguém que você fala assim, esse ali, vou mandar para ele, está passando dificuldade, ou a pessoa que você sabe que está passando dificuldade, porque hoje quando depender de nós, temos que amar todo mundo, não pode viver no nosso coração tendo inimigo, tendo guerra. Manda para todo mundo, compartilha essa palavra, seja um evangelista aí, ou uma evangelista, evangeliza alguém através dessa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o máximo de pessoas possam ouvir essa palavra e ser edificada em nome de Jesus. Quero te deixar um convite para o culto. Nós aqui estamos, a nossa igreja está localizada na Rua Porto Velho, 319,
aqui no bairro Glória, BH, Belo Horizonte. Nós estamos também nas nossas células ali na rua Maria da Silveira, 460, bairro Glória, na casa do nosso irmão Delei, da nossa irmã Lu. Estamos também ali caminhando com os irmãos numa célula abençoada, a célula de homens, mas uma célula, um dia, uma semana lá por mês é aberta para as irmãs, para todo mundo estar participando. E lá na rua Caetité 161, na casa do nosso irmão Vitalino, antigo espetinho do Tuquinho, ali cruzamento ali com a rua Ventino. Também aqui em BH, nós estamos ali juntos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. A célula lá, nosso irmão Maurinho, está na frente, homem de Deus, bênção de Deus para nossas vidas, tem sido um grande canal de Deus, uma grande ferramenta de Deus, tanto ele, nosso irmão Paulo, nosso irmão Vitalino, todos os demais lá, tem sido uma bênção, um canal de Deus para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Então que você possa estar lá. Esse é o nosso convite para você e para a sua família, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua tarde, que Deus abençoe sua vida e sua família. Eu quero orar pela sua vida, aonde você estiver. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, fique aí de olho aberto mesmo, mas que essa oração e que essa palavra fale ao teu coração em nome de Jesus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de chegar até aqui. Senhor, eu quero louvar ao Senhor. Quero pedir ao Senhor que, enquanto esse louvor é entoado, essa pessoa possa ser evangelizada. Essa pessoa possa ser cheia do Espírito Santo. Senhor, assim faz comigo também. Quero te pedir perdão de todos os meus pecados, Senhor. Senhor, eu sou o primeiro aqui, eu erro demais, eu falho demais, mas eu venho hoje, Pai, me perdoa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de evangelizar essas pessoas através da pregação, através da palavra. Senhor, não é eu não falo nada, eu não faço nada. Quem faz é o Seu Espírito Santo. E eu oro para que essa palavra vá, Senhor. Eu oro para que essa mensagem possa fazer a diferença no coração dessa pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esse dia seja um dia de vitória. Obrigado pelo dia de trabalho dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado por enviar graça, por enviar favor. Senhor, através desse louvor, ministra ao coração da igreja, ministra ao coração do teu povo. Senhor, nós oramos, glória a Deus, pela igreja. Abençoa a igreja do Senhor, abençoa o povo do Senhor. Meu Deus, eu oro por cada pastor, cada liderança desse bairro. Senhor, alcance cada uma das igrejas. Vai entrando e dando vitória, vai entrando e fazendo milagres. Senhor, abençoa cada igreja aqui, meu Pai, do nosso bairro. Começa ali pelos irmãos ali na Deus e Amor. Meu Deus, também alcançando nós aqui, meu Pai, na Porto Velho. Alcance o pastor Geraldo, o pastor Donizete, ali embaixo também na Porto Velho. Meu Deus, alcance ali, Pai, para a honra e glória do Senhor, a pastora Rita. Abençoe ela, o ministério lá também, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe lá na rua Berenice Prato, o pastor Renato, a pastora Ana. Vai abençoando a Missão Filadélfia também. Abençoe, meu Pai, as demais igrejas. Ah, meu Pai, os demais irmãos. Abençoe cada célula, meu Deus, que é levantado, aleluia, dentro desse bairro. Cada palavra, cada ministração nos lares. Pai, cada liderança, nós profetizamos, ó Pai, sabedoria, discernimento, nós profetizamos salvação, meu Pai, nós oramos por igreja fortalecida do Senhor, as igrejas sendo renovadas no Seu Espírito Santo, Pai, numa só fé, combatendo contra um só inimigo, servindo o único Deus, um só verdadeiro Deus, o único, o soberano, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Oh glória, o Senhor é o início, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa e o ômega, por isso nós te adoramos, nós te louvamos, Jesus. Glórias ao Senhor, eu te agradeço, Pai, abençoa essa família, abençoa essa casa, aleluia, pois eu declaro, todo demônio de morte cai por terra em nome de Jesus, pois eu oro em nome de Jesus, Satanás, cai por terra, maldito, não tem poder nessa casa, não tem poder nessa família, o demônio da contenda, da discórdia,
da morte, bate em retirada agora em nome de Jesus. O espírito do adultério, da fofoca, da mentira, do engano, sai daí agora, sai dessa casa, sai desse lar. O vício do crack, da cocaína, da maconha, meu Deus, arranca tudo agora em nome de Jesus, da bebida, do cigarro, vai tirando, meu Pai, libertando essa pessoa, fortalecendo essa pessoa, é o que eu te peço, e é o que eu te agradeço, pois eu creio hoje na salvação. Ei, entra agora, Senhor, aonde havia alguém se cortando o seu pulso, alguém que estava preparado agora para tirar a própria vida, sai daí, demônio da morte, o Senhor te repreenda, Ele te viu aí. Em nome de Jesus, pega o coração agora. Sai em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Eu creio que hoje o Senhor deu livramento. Eu creio que hoje o Senhor fez um milagre. Eu creio que hoje o Senhor deu salvação. E obrigado. Pai, abençoa nosso amado irmão Pastor Fernando. Lá, meu Pai, no Barreiro. Ali na rua 3. Aleluia, número 25 no Castanheira. Abençoa lá o teu servo que está ali fazendo a obra, que está ali pregando o seu evangelho. Senhor, abençoa o pastor Maico que está com ele. Abençoe toda a igreja, embaixadores de Cristo lá. Senhor, a obra do Senhor ali no Barreiro. Honra eles, dá vitória para eles ali no Castanheira. Faz um milagre, porque, meu Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória. Nós tomamos posse do milagre. Senhor, o Senhor é bom. Obrigado pela cura da pastora. Obrigado pela bênção do Senhor na vida do Davi. Obrigado, Pai. Obrigado pelo milagre do Senhor acontecendo na igreja, acontecendo em casa, acontecendo em cada momento, em cada lugar. Visita os hospitais, visita os asilos, orfanato, as creches, escola. Meu Deus, vai visitando agora aquele que está morando na rua. Visita os irmãos que estão nos presídios, nas cadeias. Vai quebrando cadeia, vai entrando no fórum. As irmãs também, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que há um mover do Senhor agora, operando milagres, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entra nos hospitais, vai curando, vai libertando. Senhor, nós te damos graça. E eu entrego ao Senhor essa oração. E eu te dou graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Creia nessa oração. Creia que em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Deus entrou na sua casa hoje. Deus entrou na sua família hoje, na sua vida hoje. Não no meu nome, mas em nome de Jesus de Nazaré. Ô glória! O nome que tem todo o poder. E assim eu louvo ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Nós estaremos aqui todo dia, gravando a palavra, ministrando a mensagem, para que possa alcançar vidas e famílias. Nós estamos no estudo do livro de 1 Pedro, capítulo 3, agora em diante, finalizando ele, para agora o capítulo, agora será o capítulo 4, e eu conto com você, falta ainda o capítulo 4 e o capítulo 5. Logo após, Deus colocou no meu coração de nós ministrarmos sobre o livro de 1 João. E no final eu quero encerrar essa série de mensagens com o capítulo de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Ali está a base do cristão. Quer aprender? Quer saber se o seu batismo tem valor? Quer saber se a sua vida com Cristo tem valor? Se você realmente tem andado como um verdadeiro cristão? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali está toda a doutrina de Cristo. Doutrina não é uso e costume. Doutrina é o ensinamento de Cristo. É a moldura de Cristo. Ele está nos lapidando ali, nos forjando ali, nos ensinando qual é a nossa maneira de viver. E ali nos ensina tudo. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Que Deus te abençoe. Que a graça, que a paz e o favor de Cristo resplandeçam sobre você, sobre sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Olha, Jesus te ama. Não desanima. Não desanima. Deixa que o Espírito Santo, ele habite dentro de você. Deixa que o Espírito Santo more dentro de você. Que Deus te abençoe. Até uma nova oportunidade. Jesus te ama e eu também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.